Olá, boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, intercessoras. Boa noite a todos em nome de Jesus. Vai entrando. Boa noite. Vai convidando aí as suas amigas de oração. Vai mandando aí o aviãozinho. Em nome de Jesus. Boa noite. Estão me escutando bem? Vocês devem estar se perguntando, cadê a Aninha? A Aninha hoje não vai poder estar com a gente, ela esteve em viagem, está tudo bem, só está um pouco cansada, né? Esses dias têm sido bem atípicos, né? Tem passado aí, feito algumas viagens e há tempo para todas as coisas, né? A gente às vezes precisa parar um pouco para descansar também. Então peço que vocês orem também pela vida dela, apresente a vida dela em oração, para que o Senhor venha aí renovar as suas forças, né? O seu ministério, o seu chamado, em nome de Jesus. Boa noite para todas, em nome de Jesus. Vou aqui compartilhar com vocês uma palavra. Vai pegando aí o aviãozinho, vai enviando aí para suas amigas, para os grupos da igreja. Vai entrando aí, já a gente vai estar compartilhando aí a palavra em nome de Jesus. Boa noite, Má. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Silvia. Boa noite, pastora Andréia. Deus abençoe a todas. Boa noite, Bel. Vão entrando aí. Vão mandando aí no grupo. Vocês que chegou agora. Deve estar se perguntando aí, cadê a Aninha? A Aninha hoje não conseguiu entrar, tá? Mas tá tudo bem. Só tá um pouco cansada, esteve em viagem o dia todo. É o chamado, né? O chamado é o ID. Quando o Senhor chama, a gente tem que ir. Então vai aí pegando o seu aviãozinho, vai mandando aí para todo mundo. Boa noite, Simone. E a gente vai aqui compartilhar uma palavra. Vamos para o nosso secreto com Deus. Hoje já estamos no 13º dia do nosso secreto com Deus. E tem sido maravilhoso. Temos tido aí várias experiências com o Senhor. Vocês têm tido aí, gente, experiências com o Senhor? Tem conseguido fazer aí o seu secreto com Ele? Boa noite, Tati. Me fala um pouquinho se vocês têm conseguido aí entrar no secreto com o Senhor, como tem sido essa experiência de escutar a voz do Senhor. Boa noite, dona Ana. Deus abençoe. Vão entrando aí. Já a gente já vai compartilhar a palavra. Eu vou ser breve. Orem por mim também, que é tudo novo. Em nome de Jesus, a gente tá aqui, né? O Senhor chama, a gente tem que ouvir a voz do Senhor, né? Então, nós estamos aqui em nome de Jesus. Boa noite. Passa rápido, né, Solange? Passa muito rápido. Já se passaram 13 dias. Já estamos quase terminando a segunda etapa para entrar na terceira etapa do nosso propósito. Boa noite. Amém. Em nome de Jesus, né? Tem sido aí realmente um divisor de águas, né? Esse propósito, esse jejum, né? De mau comportamento, de maus hábitos. E Deus tem, assim, realmente tratado com a gente, como a Aninha falou ontem, né? A gente, às vezes, ora, pede, né? Pelas pessoas, mas a gente não para olhar para nós mesmos, para buscar por nós mesmas, né? Então, esse é um momento realmente da gente olhar para nós, buscar essa intimidade com o Senhor, buscar andar no secreto com Ele, parar realmente para ouvir a voz do Senhor. Amém? Boa noite, Inês. Boa noite, Janaína. Graça e paz a todas.
Para quem não me conhece, né, às vezes você tá falando assim, quem é essa moça aí, né, que tá aí no lugar da Aninha? Meu nome é Laisa, eu sou esposa do pastor Ricardo, aqui de Sertãozinho, interior de São Paulo, da região de Ribeirão Preto, e eu faço parte da equipe da intercessão, junto com a pastora Ana Paula, com a Eliana, com a Mavi, com as meninas aí da intercessão. E a gente está aqui, né, para sempre estarmos umas pelas outras, né? Como a gente já estava conversando agora há pouco no grupo, né? A gente tem que andar em bando, como a Mavi falou esses dias, né? Porque é uma pela outra, né? Quando uma não consegue, a outra já está ali a postos, né? Para assumir a posição. Porque a obra do Senhor, ela não pode parar, né? Aquilo que Ele nos deu não pode parar. A gente tem que continuar. Então, nós estamos aqui, né? Boa noite, Mayra, né? Mayra, Deus te abençoe. Ainda não consegui ouvir a voz do Senhor no secreto, mas Ele tem falado comigo, confirmado as palavras lindas. Amém. É isso. Deus tem várias formas de falar, né? Às vezes a gente quer escutar ou ver, né, uma imagem, como a Aninha comentou com a gente no começo. Mas o Senhor fala comigo muito, Ele me traz muito louvores. Ele sempre me traz um louvor no meu coração nesse momento de secreto, né? E aí a gente fica com aquele louvor assim o dia inteiro, meditando naquela letra, naquela palavra. Então, assim, tem vários tipos de maneiras que o Senhor fala conosco, né? Não apenas assim uma voz nítida ou uma imagem, né? Mas às vezes Ele vai te trazer à memória um louvor, uma palavra, né? Algo que aconteceu, um testemunho. Então Deus também fala de outras formas também, mas não desista, continue, persevere. Você vai entender as formas do Senhor falar com você. Amém? Então vamos para a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Marcos 8:1. Também fala em sonhos também, né, Inês? Ele às vezes nos traz aí algo, né, quando a gente dorme, nos sonhos, né? É tudo uma maneira do Senhor falar com a gente. Marcos 8:1 diz assim, uma passagem bem conhecida. Boa noite, Carol. Uma palavra bem conhecida que eu quero compartilhar com vocês. E essa palavra tem falado muito no meu coração desde domingo, quando o meu esposo ministrou a respeito dessa passagem, né? E diz assim: naquele dia, outra vez, reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenha compaixão dessa multidão. Faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandarem para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de muito longe. Amém? Aqui a gente vê a multiplicação do pão, né, pela segunda vez. E aquela multidão, ela seguia Jesus. E eles tinham sede e fome de estar perto de Jesus. E é isso que me chama a atenção. E Jesus viu que esse povo tinha sede e fome. E estava ali acompanhando ele há 3 dias, sem comer e sem beber, com os olhos fixos no Senhor, buscando realmente estar ali, se alimentar daquilo que o Senhor tinha para eles. Porque, na verdade, aqui, o que o Senhor tinha para eles? A palavra, né? O alimento do Espírito. E esse povo, ele tinha essa sede, essa vontade de estar ali, se alimentar daquilo que Jesus tinha para eles. E já faziam 3 dias. E Jesus viu que eles tinham sede e fome. Que eles estavam com vontade, que eles estavam sedentos, que eles queriam aprender, que eles queriam a presença, que eles queriam estar ali, ó, aos pés do Senhor. E hoje, minha irmã, que eu quero te falar, que eu quero trazer para você. Você tem mostrado para Jesus que você tem sede e fome dele? Ou não? Você está apenas ali, olhando para Jesus e não está sinalizando nada para ele.
Nós precisamos sinalizar essa sede e fome do Senhor. Nós precisamos mostrar para Ele que nós estamos sedentos, que nós queremos mais, que nós queremos essa intimidade, essa comunhão, esse secreto, que nós queremos buscar mais nele, que nós precisamos dessa presença dele na nossa vida, que nós precisamos ser conduzidas por Ele, tratadas, limpas, restauradas, como esse povo que estava aqui, essa multidão que estava aqui. Elas estavam sedentas. Elas faziam 3 dias que estavam ali seguindo Jesus e não comeram nada. E Jesus, vendo aquilo, falou assim: eu não posso despedir essa multidão. Eles vão morrer na beira do caminho. Eu preciso dar o pão. Eu preciso dar o alimento. E é isso que o Senhor quer te dar nessa noite, nesse propósito. Ele está te dando alimentos diários. Ele está restaurando a sua vida, te mostrando aquilo que você precisa mudar diariamente. Você tem recebido aí machados, como a Aninha ministrou nas outras lives. E que você tem feito com seus machados? Que você tem feito com a palavra que você tem recebido? Você tem sinalizado para o Senhor que você está com sede e fome de Deus? Que você precisa buscar ardentemente a presença dele, que você precisa buscar o Espírito Santo, que você precisa ser conduzida, que você quer estar ali pertinho dele. É isso, minha irmã, que nós precisamos desejar diariamente, mostrar para Jesus. Porque aqui, quando Jesus viu que aquele povo estava ali com fome, ele falou: eu preciso alimentar esse povo. Eu não posso dispensar esse povo sem o alimento. E ele vai fazer isso na sua vida. Quando você sinalizar que você está sedento, que você quer mais, que você quer estar na presença, que você quer buscar mais dele, ele vai te trazer, ele vai saciar a sua fome. Ele vai saciar tudo aquilo que você precisa. Mas você precisa mostrar para ele. Você precisa realmente entrar no seu secreto e se entregar por inteiro. Entrega tudo na mão dele, deixa ele trabalhar, para de querer ficar puxando as rédeas, como a gente ministrou também, a Mavi ministrou, né, algumas lives atrás. Às vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus, às vezes a gente também não quer pagar o preço, e às vezes eu já escutei assim: mas o Senhor não se agrada de sacrifício. Mas o que é você tirar 1 horinha do seu sono para ele? O que é você tirar meia hora de oração por dia? Não é um sacrifício. Não é um sacrifício, não. É algo que vai ser para o seu crescimento. É algo que vai te levar mais perto de Deus, que vai trazer para você a presença, que vai trazer para você o renovo, que vai trazer as respostas que você precisa. E às vezes a gente começa a colocar tudo isso, peso. Ir na igreja 2 vezes por semana, quarta, sexta, domingo, 1 hora, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer. Você sempre vai ter coisa para fazer. Todo dia a tua casa vai ter que limpar, todo dia você vai ter louça para lavar, todo dia você vai ter banheiro para limpar, lixo para tirar, todo dia. É você que faz o seu horário. É você que gere o seu tempo. E se você não pode dar 1h30 do seu dia para ir na igreja 2, 3 vezes por semana, como que você quer que o Senhor manifeste na sua vida? Como que você quer que o Senhor haja na sua vida, cure a sua vida física, a sua vida sentimental, que Ele te faça ali aquilo que você almeja, se você não quer fazer nada para Ele? Se você só dá aquilo que sobra, aquilo que sobrou, eu dou para o Senhor. Até a Aninha, esses dias para trás, ela deu um exemplo do copo, né? Que a gente pega, vai colocando tudo primeiro. Coloca tudo lá. Aí o que sobra a gente coloca Jesus, para Deus. Aí eu fui trabalhar, eu cuidei dos meus filhos, eu limpei minha casa, eu fui no mercado, mas eu não orei. Eu não parei para falar com meu Deus. E aí a gente vê que o nosso tempo faz assim, some, desaparece, né? Porque a gente não começou do modo certo. A gente tem que sempre colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida e depois acrescentar as outras coisas. Aí você vai ver que tudo vai se encaixar. Então não ache
que tudo é sacrifício, porque não é. A gente às vezes precisa sim ter mais comunhão, a gente precisa sim às vezes vencer a nós mesmos, porque estar aqui 21 dias, meia-noite, para mim é mais difícil esse horário à meia-noite do que às 3 da manhã. Porque é o horário que eu sinto mais sono, porque eu sempre estou acostumada a dormir cedo. Então, esse horário, para mim, ele é assim, desafiador mesmo. É desafiador estar acordada aqui esse horário, porque é o horário que eu sinto sono mesmo, né? Às vezes é mais fácil você acordar às 3, né? E ali você desperta e segue, né? Do que você não dormir, né? Não deitar até esse horário. Então é tudo desafiador, mas Deus se agrada de ver a nossa obediência, de ver que a gente está buscando verdadeiramente, porque a gente está sinalizando para Ele que a gente está com fome, que a gente está com sede, que a gente quer mais e mais de Deus, né? Então você precisa sinalizar isso para o Senhor, e Ele aqui vai dar de comer, Ele vai matar a sua fome, Ele vai saciar a sua sede de forma sobrenatural. Mas você precisa buscá-lo, você precisa estar diante do Senhor, você precisa falar com Ele diariamente. Por isso que nós estamos aqui nesse propósito de intimidade, de busca, né? De estar no secreto, de tratar primeiro nós mesmas, né? Que nós estamos sendo tratadas nesse jejum, como Deus tem tratado a nossa vida nesse jejum, né? Esses 15 minutos, 20 minutos, 10, eu não sei quanto tempo você tem feito, também é um tratamento, porque a gente não consegue ficar quieta muitas das vezes, não é verdade? A gente quer falar, a gente quer se expressar, mas a gente não para ouvir, né? A gente não para ali para ficar ali esperando a resposta do Senhor. E quando essa resposta do Senhor vier, nós precisamos estar sensíveis a ela. Nós precisamos estar, como a Aninha também já ministrou na nossa vida, não só ouvir, mas escutar. Escute atentamente aquilo que Ele quer te falar. Escute, minha irmã, escute e coloque em prática. Porque a gente não pode ser apenas ouvinte, a gente precisa ser praticantes da palavra de Deus. E o Senhor, aqui, Ele vai saciar todas as coisas, em nome de Jesus. Ele vai te dar o pão, a água, aquilo que você almeja, o que você tem buscado nesses 21 dias. Intimidade com o Senhor, busca do Espírito Santo, uma cura, uma libertação, uma restauração no seu casamento. Eu não sei, meu irmão, o que você precisa, mas sinalize para o Senhor que você tem fome e sede dEle, que você é totalmente dependente dEle. Busque, apenas mostre para o Senhor que você está disposta. Maria, mãe de Jesus, ela era uma mulher comum, mas ela tinha um coração disposto a obedecer. E quando aquele anjo apareceu para ela naquela noite, ela falou: eis-me aqui. Ela foi obediente. Ela ouviu o chamado que o Senhor tinha para ela, mesmo que aquilo pudesse custar a sua vida, porque imagina uma moça, né, super nova, naquela época, se hoje já é um escândalo, você imagina naquela época, grávida, correndo o risco do seu noivo deixá-la, né? Não sabia qual seria ali, não sabia se ela parasse. Se você parar para analisar, é uma loucura, não é? Mas o que ela disse, eis-me aqui. Ela tinha um coração obediente. E quando nós temos um coração obediente, disposto a obedecer ao Senhor, minha irmã, você pode descansar que Ele vai fazer. Ele faz o sobrenatural acontecer. Então nós precisamos realmente estar na presença do Senhor, buscar a sua face, mostrar que nós estamos com sede e fome de Deus, sinalizar para Ele, sinaliza e só obedece.
Fica ali, esperando que Ele vai suprir todas as coisas, porque Ele supre. Ele faz além do que nós pedimos ou pensamos. Nós que somos muito afoitas e nós queremos tudo para o nosso tempo, para a nossa hora, naquela hora. Ainda mais quando a gente está passando por algum processo, né, na nossa vida, alguma luta, alguma dificuldade, a gente não quer esperar o tempo de Deus. A gente quer naquela hora. E aí, o que acontece? A gente acaba se machucando. A gente acaba querendo tomar as rédeas e acaba aí, ó, caindo do cavalo novamente, né? Se machucando, né? Fazendo retroceder tudo aquilo que a gente caminhou. Então, só fique na obediência, obedeça aquilo que o Senhor tem para você. Sinalize para Ele que você está com sede e fome dEle nesse momento. E vai para o seu secreto, minha irmã, e fique lá. Espere que o Senhor fale com o seu coração. Esteja assim, sensível mesmo, sabe? Sensível. Às vezes a gente foca em algo e não é aquilo que Deus está sinalizando para nós. Às vezes Ele vai falar, que nem eu falei aqui no começo, para um louvor, vai trazer no seu coração uma palavra, uma pregação, né? O Senhor fala muito comigo nessa maneira. Eu tenho comigo também essa parte de imagem. Eu gosto muito de imagens, né? Eu tenho feito aí as imagens, né, para o ministério, tenho ajudado a Aninha nessa parte aí, né, de vídeos, de fazer as imagens, de fazer os posts. E o Senhor fala muito comigo nessas imagens, né? Geralmente Ele já me traz ali na minha memória a imagem, e aí eu vou procurar essa imagem, né? E Ele sempre me traz assim muito próximo daquilo que Ele me mostrou. E é algo assim realmente assim sobrenatural, porque quando a gente olha aquelas fotos que nem ela falou do vale de ossos secos, perdão, a gente vê, né, aqueles ossos todos soltos, cada um para um lado, tudo. É diferente, a gente, na nossa, quando a gente olha, é diferente do que a gente imaginar, né? E em cima da imagem tem as pessoas orando, clamando, né? Porque o Senhor fala, né? E agora profetiza sobre esses ossos. Profetiza, né? Então nós temos que aprender a profetizar, a sinalizar para o Senhor que nós estamos com sede e fome, buscar Ele de todo o nosso coração e obedecer, ser obediente, ser disposta, esteja disposta a estar no secreto, esteja disposta a fazer os propósitos, esteja disposta a ir nos cultos, escutar a palavra, porque cada palavra que Ele ministra no seu coração é um machado, é um pão, é um maná que o Senhor está te dando. E às vezes naquele momento você fala assim, mas essa palavra não tem muito a ver com o que eu estou passando agora. Mas lá na frente o Senhor vai te trazer a memória. O Senhor vai te lembrar, lembra daquela palavra que eu te dei aquele dia. Por isso que nós temos que estar sensíveis e prontas, né? Estar sempre com os ouvidos abertos, escutando atentamente a palavra, porque um dia você vai precisar dessa palavra, você vai se lembrar dela. Deus vai trazer a sua memória. Então vocês têm que estar aí dispostas, ser obedientes, buscando, sinalizando para o Senhor que você quer mais. Que eu tenho sede e fome do Senhor, eu tenho sede e fome da presença do Senhor, e Ele vai te alimentando cada dia mais e mais em nome de Jesus. É isso aí, pastora. Gera milagre, é verdade, né? A disponibilidade, a disposição gera milagre, a obediência, ela gera milagre. Você só precisa estar ali, ó, no centro da vontade de Deus e deixar Ele tratar, deixar Ele te moldar. Para de querer fazer do seu jeito. O meu marido costuma sempre dizer, né? Muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito e fizemos do nosso jeito a vida toda e deu tudo errado. E a gente às vezes quer persistir naquele erro, a gente quer fazer daquele jeito, né? E aí ele fala, é insanidade. Né? É uma insanidade a gente querer ter resultados diferentes cometendo os mesmos erros.
É uma insanidade, você só está perdendo seu tempo, né? Então vá, quando você for no culto, vá com o coração aberto, entre na tua igreja, entra com o coração aberto, pede para que o Senhor fale com você, mostre para Ele que você está sedenta, mostre para Ele que você quer mais, que você quer viver o extraordinário, que você quer viver experiências únicas com Ele, mostre isso para Ele, porque como Ele diz aqui, ó, que Ele não vai mandar você para casa com fome, Ele não vai deixar você morrer no caminho. Ele fala aqui no texto, eu não posso dispensar essa multidão, porque muitos vieram de longe. Ele sabe, minha irmã, de onde você veio. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe como saciar a sua fome. Ele sabe todas as coisas. Você só precisa sinalizar para Ele. Mostre para Ele nessa noite que você está sedenta, que você precisa dele, que você é totalmente dependente dele. Se renda ao Senhor Jesus neste momento. Se renda à presença dele, deixa ele no controle de todas as coisas. E assim como ele disse, se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque algum deles vieram de longe. E seus discípulos responderam, onde, neste lugar do deserto, poderíamos alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. E eles disseram 7. E ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, e depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu e os entregou aos seus discípulos para que servisse aquela multidão. E eles os fizeram. E aqui você vê que Jesus, ele é tão maravilhoso, porque os discípulos esqueceram quem era Jesus, que ele estava com o autor e consumador dos milagres, que ele pode todas as coisas. E ele, Senhor, mas a gente só tem 7 pães. Como que a gente vai alimentar essa multidão? Mas o nosso Deus, ele faz além, minha irmã. Ele faz além do que nós pedimos ou pensamos. Ele é um Deus que vai multiplicar tudo na sua vida. Às vezes você fala, irmã, não tenho nada, estou passando um deserto, estou passando uma luta. Mas conheça mais desse Senhor Jesus. Se entregue àquele que pode multiplicar tudo na sua vida. Não se esqueça que Ele sim pode todas as coisas. E muitas das vezes aqui, ó, se você parar para ler, parar para analisar, você vai ver que os discípulos pararam e falaram, meu Deus, como que a gente vai fazer? Esqueceram que estavam com Jesus. Aquele que pode todas as coisas, aquele que opera maravilhas, aquele que tem poder. E nós temos esse Jesus, nós temos esse livre acesso, nós temos esse momento de secreto, nós temos esse momento aqui na live. Você também tem um momento lá na sua igreja, não deixe de buscar, não deixe de sinalizar. Busque, sinalize, deixe o Senhor operar essas multiplicações, essas maravilhas, derramar do seu poder e da sua unção sobre a sua vida. Só depende de você, minha irmã. Só depende realmente hoje de você realmente se render nessa presença, se render diante do Senhor. Amém? Esse era o recado que eu tinha para dar para vocês nessa noite, nesse momento, nesses dias de secreto com Deus e como Deus tem tratado a nossa vida, como Ele tem falado com a gente diariamente. Pegue todos esses alimentos, pegue esses machados, pegue esse maná, e vai se alimentando, vai se enchendo e vai sinalizando para o Senhor que você quer mais, que você está com fome, que você não vive sem Ele, que você precisa dEle todos os dias da sua vida. Sinalize para Ele, deixa Ele tomar conta de tudo, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Glória a Deus. Amém, em nome de Jesus. Olha aí, ó, mais um testemunho, ó. Eu estou desempregada e recebi uma doação de R$1.000. O agir de Deus é tremendo. O Senhor faz além, nós temos recebido aqui diariamente vários testemunhos de livramentos, né?
Eu falei até hoje com a irmã lá na igreja, ela trabalha num restaurante e a fritadeira pegou fogo perto do botijão de gás. E aquele fogo que queimou as paredes, o teto, assim, chegou até a estufar. Mas o Senhor guardou a vida delas. Não deixou que aquele fogo chegasse no gás, porque senão teria acontecido uma explosão, né? E ali tinha muitas pessoas, mas Deus guardou. Por isso que a gente tem que estar ali, firmes e constantes em oração, orando uma pelas outras, sustentando umas às outras em oração, clamando realmente, porque o Senhor tem guardado, o Senhor tem livrado, o Senhor tem dado livramentos que a gente tem vistos e também aqueles que a gente não tem vistos, né? Não consegue enxergar, porque Ele é fiel e Ele honra, né? Ele honra aqueles que o honram, Ele honra aqueles que o buscam, e toda obediência ela gera uma bênção. Nunca se esqueçam disso, tá bom? Então vamos orar, vamos apresentar a Deus e vamos lá para o nosso secreto com Ele, em nome de Jesus. Aproveitar aí que nós vamos ter um tempo maior hoje para o secreto, e eu creio que o Senhor vai falar mais ao seu coração neste momento, em nome de Jesus. Então feche seus olhos. Sim, amado Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento, Senhor, por mais esse dia, Senhor Jesus, do propósito, desses 21 dias, já estamos no 13º dia de propósito, e como o Senhor tem realmente moldado as nossas vidas, tem falado conosco, tem realmente ali moldado, tirado ali de nós aquilo que precisa ser tirado, as imperfeições, as coisas que não te agrada. E nós estamos aqui, Senhor Jesus, dispostas, Senhor Jesus, sinalizando para ti, Senhor, que nós queremos mais, Senhor, que nós estamos sedentas, Senhor, que nós precisamos de ti, Senhor, que sem ti não somos nada, Pai, que nós precisamos ser alimentadas, cuidadas, tratadas, saradas, curadas, Senhor Jesus, por ti, Senhor, que nós somos totalmente dependentes da sua presença. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor Jesus, sobre a vida de cada uma dessas irmãs que estão aqui comigo nessa noite, nessa live, Senhor, que estão ali no Meet também, Senhor. Oh, Senhor Jesus, alcança a vida delas, Senhor Jesus, fale com elas, Senhor Jesus, tira, Senhor Jesus, as vendas dos olhos, tira, Senhor, os cobichões do ouvido, Senhor, tira a dureza do coração, tira as raízes de amargura nessa hora, Senhor, tira toda a opressão, Senhor Jesus, tira todo o peso que Satanás tenta colocar sobre a vida dessas irmãs, Senhor Jesus. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, te buscando, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, oferecendo a ti, Senhor, o nosso melhor nessa noite, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, não fazendo uma oferta que nem de Caim, não, que pegamos qualquer coisa de qualquer jeito, não, Senhor. Nós estamos aqui dando o nosso melhor, Pai. Nós estamos aqui diante da tua presença, buscando a sua face, Senhor. Já é quase 1h da manhã e nós estamos aqui clamando a ti, Senhor, clamando, Senhor Jesus, a tua presença, buscando intimidade, buscando essa comunhão, buscando nos encher, buscando ser transformada, e nós te damos, Senhor, liberdade nessa hora. Trabalha em nós, Senhor, trabalha, Senhor Jesus, na nossa personalidade, no nosso caráter, Senhor, forja em nós o seu caráter nessa noite, Senhor. Muda, Senhor, tudo aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Nós te damos esse livre acesso nessa noite, Senhor. Tira de nós todos os nossos maus comportamentos, Senhor. Tira de nós, Senhor, todas as nossas más condutas, Senhor, os nossos maus pensamentos, Senhor Jesus. Tira de nós, Senhor, toda a língua, Senhor Jesus, inflamada para falar aquilo que não deve, Senhor. Coloque em nós, Senhor, sabedoria, discernimento, Senhor. Nos dê, Senhor Jesus, os dons do Espírito Santo nessa noite, Senhor. Nos dê domínio próprio, Senhor Jesus. Nos dê, Senhor Jesus, paciência, amor, Senhor Jesus. Benignidade, Senhor Jesus. Longanimidade, Senhor. Nos dê, Senhor Jesus. Nos dê, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, clamando, sedentas, Senhor, sinalizando,
clamando, Senhor Jesus, para Ti, que nós estamos com fome e sede de Ti, Senhor Jesus. Então venha nos alimentar nessa noite, Senhor. Venha nos dar essa água, Senhor Jesus, essa água que sacia toda a nossa sede, Senhor, que cura, Senhor Jesus, a nossa alma nessa noite, Senhor, que restaura, Senhor Jesus, as nossas forças, Senhor, que restaura, Senhor Jesus, o nosso vigor, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, vem nesse momento, Senhor Jesus, vem, Senhor, com a Tua glória, Senhor, vem com a Tua unção, Senhor, derrama da Tua unção sobre cada uma de nós nessa noite, Senhor, derrama, Senhor Jesus, o Seu poder, Senhor, vem, Senhor Jesus, e manifesta, Senhor Jesus, realmente, Senhor Jesus, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para nós, Senhor, nos mostra com clareza, Senhor Jesus, nos mostra, Senhor Jesus, aquilo que precisamos mudar, aquilo que nós precisamos, Senhor, fazer, Senhor Jesus, nos dê, Senhor Jesus, todas as ferramentas, todas as habilidades, Senhor Jesus, nos dê, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, não nos deixe, Senhor, enganadas, Senhor Jesus, não possamos mais viver só por emoção, Senhor, mas que nós possamos viver, Senhor Jesus, totalmente, Senhor, com os nossos olhos fixos, Senhor Jesus, para Ti, Senhor, que nós possamos estar, Senhor Jesus, no caminho que se deve andar, Senhor, no caminho da obediência, Senhor, que nós possamos realmente, Senhor, estar disposta, Senhor Jesus, a dar cada dia mais o nosso melhor para Ti, Senhor Jesus, o nosso melhor nós queremos Te dar nessa noite, Senhor. Estamos sinalizando para Ti, Senhor Jesus. Estamos aqui, Senhor, com as nossas mãos levantadas, Senhor Jesus, clamando a Ti, Senhor, em sinal de rendição, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor Jesus. Nós nos entregamos, Senhor. Nós queremos viver o novo. Nós queremos viver experiências contigo, Senhor. Nós queremos sentir, Senhor, e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor Jesus. Nós queremos nos achegar, Senhor. Nós queremos ser cheias da Sua presença, da Sua unção e do Seu poder, Senhor. Então, Senhor Jesus, olha, Senhor, para cada coração que está aqui nessa live hoje, Senhor. Olha, Senhor, para cada mulher que está aqui nessa live, Senhor. Vá de encontro, Senhor. Toca na vida dela, Senhor. Toca agora, Senhor. Toca nessas vidas, Senhor. Restaura, Senhor Jesus. Cura, liberta, Senhor. Leva ela, Senhor Jesus, a mergulhar mais fundo, Senhor, a ir no mais profundo, Senhor, e Te buscar de todo o coração. Nos ensina, Senhor, a Te obedecer. Nos ensina, Senhor, a ter um coração obediente, disposto a Ti, Senhor. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, estar assim como estava essa multidão, com os olhos fixos no Senhor, buscando o Senhor, independente se tinham ou não o que comer, mas eles sabiam que o Senhor pode todas as coisas, eles sabiam que o Senhor podia suprir tudo, e é isso exatamente que Ele vai fazer, minha irmã, meu irmão. Ele vai suprir tudo, tudo que você precisa. Tudo aquilo que você precisa, o Senhor irá suprir em nome de Jesus. Então só apresente, mostre para Ele, sinalize que você está sedenta nessa noite. Vai para o seu secreto, vai com a sua intimidade e escute a voz do Senhor em nome de Jesus. Neste momento também nós já apresentamos também a nossa água. Nós consagramos, Senhor, essa água diante de Ti, Senhor. Essa água, Jesus, já está com o Seu poder, Senhor Jesus, com a Sua unção, Senhor. Que o Senhor nos use, Senhor, para fazer com sabedoria, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, colocar a nossa fé em ação, Senhor Jesus. Juntamente, Senhor Jesus, com essa ação da água, Senhor Jesus. Que nós possamos ser, Senhor Jesus, curadas, Senhor Jesus. Que nós possamos ser, Jesus, tratadas, Senhor. Que nós possamos receber, Senhor, aquele milagre que nós almejamos, Senhor. Que você possa usar, meu irmão, essa água como um ponto de fé, como um símbolo de fé. Dê para alguém beber nesse dia, dê para alguém tomar dessa água, ministre na vida dela que há a cura, que o Senhor pode sim saciar toda a sede que ela precisa, que o Senhor derrame das suas bênçãos e consagre essa água em nome de Jesus.
Oh, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento, Senhor, que nós estamos aqui na sua presença, aprendendo contigo, aprendendo a cada dia, Senhor Jesus, mais de ti. Obrigada, Senhor, por todas as oportunidades que nos são dadas de nos achegar na sua presença, de nos lançar ao seu pé, de conhecer mais da sua palavra, de tomar posse de todas as promessas que o Senhor tem. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui comigo nessa noite, as intercessoras, todas as pessoas que estão aqui, Senhor Jesus, que o Senhor derrame das suas bênçãos, Senhor, que o Senhor proteja, guarde, livre de todo o mal, de todo dardo inflamado de Satanás, que o Senhor Jesus venha neste momento, Senhor Jesus, abençoando e guardando essas vidas em nome de Jesus. Peço também uma bênção especial para nossa pastora Ana Paula, que o Senhor cubra ela com a tua unção, Senhor, que o Senhor continue cada dia mais usando a vida dela para esse propósito, Senhor, da intercessão. Peço também por todas as intercessoras, Senhor, por todas as meninas da equipe, Senhor Jesus, que estão sempre prontas, Senhor Jesus, que estão sempre à disposição, que estão sempre ali de joelhos, Senhor Jesus, pelos pedidos de oração. Cubra ela, Senhor Jesus, cubra ela, Senhor Jesus. Livre, Senhor Jesus, de todo dardo inflamado de Satanás. Livre-as de toda opressão, de todo o peso que Satanás tenta colocar, de toda afronta, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Guarde a vida de nós todas, Senhor, guarde as nossas vidas, nos protege, Senhor Jesus, nos coloque, Senhor, dentro da nuvem de glória, Senhor, nos guarde, nos coloque invisíveis diante do inimigo, Senhor, guarde a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ser guardadas, blindadas, Senhor, pelo teu poder, Senhor Jesus, pela tua proteção, em nome de Jesus, e que o Senhor nos dê aí uma noite abençoada e um dia de amanhã abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas queridas. Que mais o Espírito Santo fale o coração de cada uma de vocês e continue firme no propósito, mesmo que você não tenha conseguido ouvir ainda com clareza. Continue, persevere, não desista. Uma vez eu escutei uma frase de uma pastora que ministrou aqui na minha cidade que ficou no meu coração. Se o diabo não desistiu de te afrontar, de querer fazer com que você desista, não vai ser você que vai desistir daquilo que o Senhor te deu. Então, se o diabo não desistiu, você também não vai desistir, você não vai deixar ele levar aquilo que é seu. Como também nós já aprendemos em algumas lives anteriores, vamos sim entrar no terreno do inimigo e vamos buscar tudo aquilo que é nosso por direito, aquilo que o Senhor nos deu. Então, se o diabo está tentando, está persistindo, porque ele, infelizmente, ele é inconformado, mas ele é derrotado, porque ele já sabe que ele vai morar no inferno, vai ficar no inferno, vai sofrer. Então ele tenta levar o máximo de pessoas com ele, mas ele não irá levar aquilo que é nosso, aquilo que Deus já nos deu por direito. Nós somos filhos amados do Senhor. Nunca se esqueça, e Deus tem promessa na sua vida, Deus tem o melhor para a sua vida. Então, se ele não desistiu, não vai ser você que vai entregar de mão beijada para ele. Vamos continuar lutando, pelejando, entrando lá no terreno do inimigo e buscando tudo aquilo que é nosso, em nome de Jesus, e sinalizando para o Senhor. Sinalize para o Senhor que você tem fome e sede dele. Vai para o seu secreto, irmã, vai agora lá e fale com ele. Ou melhor, escute o que ele tem para te dizer. Amém? Um beijo, uma boa noite, em nome de Jesus. Que mais o Espírito Santo fale aí o seu coração e que vocês tenham aí um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém? Um beijo e até mais, em nome de Jesus.